Amados irmãos, acabamos de ler o texto, de Filipenses capítulo 1, do versículo 12 até o 26. O apóstolo Paulo chama muito atenção, e eu acho muito assim profundo quando no versículo 23, porque pelas tuas coisas, pelas tuas pisaduras, estou em aperto, desejo partir para estar com Cristo, a qual me convém muito mais. E que chama mais atenção nesse texto é o versículo 21, que ele diz que é vantajoso. No versículo 20 ele fala: em nada me envergonho de proclamar a Cristo. Ele fala ainda no versículo 20 em que Cristo será exaltado através do meu corpo. Ele fala no versículo 15, por mais até que preguem, uns são por ciúmes, outros por contenda. Ele pega no versículo 14, atreveram-se a falar cada vez mais a palavra de Deus, sem temor, pela atitude de eu estar pregando, e por isso que eu mando essa carta para vocês. E ele fala no versículo 12, que circunstância das lutas na quais me encontro, mas cada vez mais elas são proveitosas para a pregação da palavra de Deus. Apóstolo Paulo, ele foi um cara extraordinário, a nível de saber que a sua provação, a sua luta, foi para a pregação do Evangelho. Interessante que diz a palavra, de que ele mesmo testemunhando, que Deus trabalhou diretamente com ele. O Senhor tratou com ele, foi o próprio Jesus que tratou diretamente com ele. Isso tem muito significado. Não foi diretamente de um homem, não foi diretamente talvez de um profeta, não, mas foi o Senhor que tirou as escamas dos seus olhos, e ele mesmo testemunha. Você vê testemunho também do apóstolo falando a respeito de todos os dons, essa capacidade de entender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, isso tem profundidade, Mas eu quero fazer menção, além das palavras, mas desse livro, para que você possa ter um pouco mais de conhecimento do livro de Filipenses. Filipe era uma cidade da província romana, lá na Macedônia, era uma província onde tinha soldados pretorianos. Então eram homens de guerra, soldados. E acabou que o evangelho chegou ali naquele lugar. E foi conhecido, por exemplo, pela palavra 49 depois de Cristo, e essa palavra chegou, e a mulher que foi mais que ouviu a palavra foi Lídia. Teve dois acontecimentos da pregação, da proclamação do evangelho. Foi Lídia, que ouviu a palavra ali, que é a parte da Europa, foi a primeira mulher que teve o contato com o evangelho. E outro caso muito conhecido, que é o carcereiro de Filipe. Aquele homem se converteu, que o cárcere abriu, aí teve aquele terremoto, e se converteu aquele homem e toda a tua casa. Então, quando se fala de Filipe, é isso, os dois casos mais conhecidos. Outra coisa, Filipense não recebe admoestação alguma do apóstolo Paulo. O homem, com toda essa autoridade, com toda essa bagagem, o homem não chama a atenção da igreja que estava ali instalado ali na região de Filipe. E fala que eles tinham generosidade. A característica daquele povo ali era porque eles tinham uma atividade muito entusiasmada com a obra de Deus. O evangelho é proclamado apesar das circunstâncias adversas, Por mais que não tivessem muitos colaboradores, pelo contrário, a igreja de Filipe era aquela até que mais contribuía. Outra coisa, Jesus narra com detalhes a pré-existência da divindade, da encarnação, da vida humana perfeita, de sacrifício, de exaltação, do senhorio do Senhor. Exorta a ser imitadores dele na obediência, na reverência, na unidade. E a passagem que eu mais gosto não é Filipenses 4,13, mas é Filipenses 4,12, quando fala
eu sei passar por abundância, sei passar por necessidade. Isso para mim é um grau de maturidade, é um grau de perfeição para uma vida espiritual tão grande que muitos não conseguem alcançar isso. E esse livro ainda fala mais, né? Como filhos de Deus, fala da verdadeira circuncisão. Ele adverte a terem cuidado com os que pregam com confiança na carne para meio de salvação. E ele falou para que pudesse ter cuidado quanto a isso. Ele fala também do valor, da virtude, da perda inigualável para a pregação da palavra do Senhor Jesus. Adverte sobre os inimigos da cruz, daqueles que pregam para benefício próprio. Ele já falava isso na época, o apóstolo Paulo. E nessa pequena introdução ele fala mais, e Paulo reconhece que seu poder para viver e servir derivam de uma comunhão com Jesus Cristo. E essa palavra foi pregada ali nessa antiga Macedônia. Antigos soldados endurecidos, romanos, aonde tinha patriotismo de Roma, aonde que esses homens mudaram o comportamento, porque a palavra chegou naquele lugar. O apóstolo Paulo proclamou a palavra naquele lugar. Vocês pensam que a palavra em um lugar, ela é pregada, ela é bem aceita? Não é. Elas têm as complicações. Hoje, quando estávamos dando o estudo, que está ali à nossa esquerda, falamos sobre a estátua de Nabucodonosor, que Temaene falou que era dada como todo ouro, mas depois realmente viu, Nabucodonosor recebeu a visão, que tem a divisão, a cabeça de ouro, peitoral, os dois braços, que era Medo e Persa, que é os dois impérios, depois vem a Grécia, depois as duas pernas, Império Romano, e depois vem os pés, que são alguns reinos. E fala de que uma coisa que eles tinham em comum, que eles sempre ficaram muito ligados, é respeito do domínio do local, da língua, da parte religiosa, da parte política, ou da parte da monarquia. Tudo estava centralizado no império que estava dominando. Para você pregar a palavra e proclamar e ter resultado num lugar desse, é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil. Mas o apóstolo Paulo, aquele homem que ele, se tivesse que escolher, ele escolhia os lugares mais difíceis de ser pregado o evangelho. O apóstolo Paulo, ele escolheria lugares áridos, difíceis, e às vezes também o Senhor que enviava ele para determinados lugares. Mas diz a palavra, aonde o apóstolo Paulo colocava os seus pés, aonde ele colocava os seus pés, ele dava fruto. Ele dava fruto. É muito importante você se identificar com o apóstolo Paulo, saber como você é, saber como você tem que se proceder, para saber o estado da sua vida espiritual, irmãos. Isso é muito importante. Essa semana eu passei por uma situação, Luciana estava com pouca acerola lá para fazer para o almoço para a gente, que a gente tem, acho que uns 4 pés de macerola, tem 2 lá em casa, no quintal de casa, tem 2 da casa por lá por minha sogra, são 4 pés no caso, né, Lu? São 4 pés, só que a acerola lá da casa da minha sogra é muito regado, os bitelos, entendeu, Luciana? Poxa, amor, pega lá um pouco de acerola para completar o suco. Aí eu fui lá, quando cheguei lá não tinha quase acerola no pé. Quando olhei, principalmente o topo todo domado, assim, tomado por erva daninha. Falei, caraca! Aí peguei a escada, fui com força, fui para pegar fruto, não tinha o fruto, falei, mas vou arrancar essa erva daninha. Botei a escada e puxava, depois com um facão cortei alguns galhos. Aí Deus ali ministrou meu coração, eu falei, vou pesquisar o que é essa danada da erva daninha. Aí eu até anotei, erva passarinho, erva daninha não, conhecido como erva passarinho.
É uma planta parasita que vive nos galhos de outras árvores. Receberam esse nome porque ela é enviada por pássaro que come os frutos dessa erva passarinho e espalha sementes pegajosas em outras árvores, que germinam nos troncos, nas árvores, sugando como hospedeiro a seiva de cada árvore. Então, e ela é popularmente conhecida até como um grande remédio para situações respiratórias. Ela poderia ter a opção só de cuidar da parte respiratória, mas ela acaba com árvores. E Deus ali ministrou meu coração. Pessoas que já foram por exemplo, talvez contaminado por essa erva passarinho, ou de repente você seja a própria erva passarinho, não consegue dar fruto, ainda tira fruto dos outros. E Deus começou a falar no meu coração. Tem gente que não prega e ainda faz outros não pregarem, porque por algum ato, alguma coisa que ele faz. Os pássaros que levam, pode ser demônio, que está levando até você, ou que está levando, por exemplo, a qualquer situação que você se encontra, para de que a palavra não possa ser proclamada, que a palavra não venha a ser pregada. Principalmente a nível de Rio de Janeiro, a nível de Brasil, todos já ouviram a palavra, mas proclamar a verdade como se deve, são poucos, com coragem de levar. Mas tem um monte de gente que é como erva passarinho, não prega, ainda suga, tira a seiva dos outros e não prega, porque as pessoas estão se identificando com muitas coisas que são desse tempo, muitas coisas que são do mundo, das concupiscências que são do mundo, o desejo do mundo, a vontade do mundo, as ideias que são passadas. Essa semana a gente viveu assim uma semana muito complicada, essa mistura de política com religião, e me chamou muita atenção. Eu meditei um bocado sobre isso, porque isso sempre teve envolvimento. Hoje até no meu status eu botei muito sobre isso, que Deus foi ministrando no meu coração, falando que religião e política, elas têm quase a mesma característica, um que é voto e o outro que é devoção. E tanta política e religião, um inveja o outro, porque um tem a caneta e o outro tem a massa. Eles querem sempre se unir para sempre o que? Aprisionar, trazer cadeia para a vida das pessoas. As pessoas não podem viver como uma vida idiota e ir atrás dessas coisas. Você aí fala, não, nós temos que orar pelas autoridades. Mas orar para quê? Um cara que é pilantra, que é político, que rouba, um religioso também que não vale nada, então para orar por ele, porque, Senhor, tadinho, esteja com a despensa dele, esteja lá com a família dele, Senhor. É isso? É orar pedindo justiça, não se envolver com isso. E outra coisa que é um engano, bota isso na sua cabeça, até está para chegar a eleição para o ano de 2026, a palavra de Deus já era pregada pelos discípulos e começaram por eles, e era o que? A oposição ao governo, ao Império Romano, já dava assistência de alimento, encorajava o povo, dividia os bens. Não precisa você se unir para você fazer. O barato do evangelho é dar o que você tem, não é prometer, falar que vai alcançar para dar, igual alguém que fala que vai receber uma indenização para dar para missões, vai receber a indenização, ele não vai dar nada para missões. Então uma coisa que você precisa entender, que a pregação do evangelho, a estratégia dos impérios, desde Nabucodonosor, como chegou no Império Romano, como está acontecendo nos dias de hoje, essa mistura, que estão aí, abençoando com baptistérios, que estão aí pessoas querendo fazer aliança, e querendo que você venha para comer no prato de lentilha, e com todas as misturas. Você acha que a pregação
ela só vai ser estendida se você fizer parceria, talvez, com esse capitalismo, e agora está sendo pregado aí até por esse governo, pelo socialismo. Então tudo isso porque é pregado, né? Mas a ideia principal é de servir o reino de Deus, que é melhor dar do que receber. Isso é desde a criação, é intrínseco, isso está dentro de nós. Você não precisa de um poder político, você não precisa de um poder religioso, você não precisa de um padre, você não precisa de um pastor, você não precisa de uma igreja para servir. Isso tem que estar em você, isso tem que estar dentro de você. Você repare, porque não é, sabe, o evangelho não é uma ideia comunista, socialista, capitalista, porque o reino de Deus, ele faz só você repartir o pão, faz você ter comunhão, faz você ter amor, faz você ter misericórdia. É isso que é o reino de Deus. Como até o caso do próprio, esse grupo feminista aqui, dos seus direitos. Sabe quem deu mais oportunidade para a mulher trabalhar no reino de Deus? Quem pode falar o nome aí? Quem deu mais oportunidade? Quem deu mais oportunidade? Foi Jesus. Isso já era dado a prostitutas, mulheres que não tinham nenhum valor. Quando lá na ressurreição do Senhor, ou quando foi para estar na cruz, ou quando foi para servir, ou quando foi, por exemplo, para no serviço diaconal, ou quando para crescimento, lá estava sempre a mulher. Não precisa de um movimento. O reino de Deus, a palavra, o evangelho não precisa dessas coisas, basta só cumpri-la. E outra coisa, de participar, de ter dignidade, de estar junto. Jesus nunca proibiu de mulher poder participar, então não precisa participar de movimento, entendeu? Não precisa fazer aliança com o que não é devido, não precisa, não precisa. E para ter direito à vida, não é uma ideia principal, é só de ONG, ou de poder público, ou de política, ou de autoridades. Quem sempre zelou pela vida? Quem sempre pegou homens e mulheres que eram tortos, defeituosos, aonde que abundava o pecado, e passou a superabundar a graça? Quem deu novo nascimento? Quem deu mudança? É o Senhor, é o reino. E hoje isso parece que está sendo trocado. A melhor ajuda que tem para quando você vier, talvez não fazer aliança, é uma palavra muito forte, mas se aproximar, é meter o dedo e orar por essas autoridades, apontar na ferida. Porque na verdade o que nós estamos precisando nos dias de hoje, nesse império religioso e nesse império político, está faltando em João Batista. Só que tem um porém. Na época do Império Romano, e que tinham os saduceus, né, que faziam aliança para que pudesse comer do povo, mataram João Batista. Nos dias de hoje, falar a verdade, vão te matar, vão te prender. Mas a gente está sendo levantado para quê? Para proclamar a palavra, as verdades. Sempre foi a ideia do evangelho, porque a ideia de capitalismo, socialismo, isso veio após o século XVI. Mas desde antes, todo aquele que foi levantado pelo Senhor no primeiro século, olha como agiam aqueles discípulos, a diferença que faziam. E mesmo o Senhor falou: vai lá e leve essa palavra, e leve. E ele falou o quê? Vão tentar te oferecer coisas, negue, bata o pó quem não aceitar. A sua dependência tem que ser de quem? De mim, da palavra.
Não se prenda aos bens desse mundo. Aí você vê hoje um contexto todo religioso, querendo se aproveitar da situação, se aproximando da política para ter o poder dele para si, as vantagens materiais, e tanto a política também, que é o contexto religioso, para ter a massa, para fazer a manobra sobre eles, para ter o voto. É mentira? Religião e política hoje estão muito ligados. Pode ver aí, ó, as brigas políticas. E desde o primeiro império sempre foi e sempre será assim. É a preparação. É o anticristo já preparando a casa. E todo mundo às vezes briga, perde família, e às vezes fica fazendo papel de otário e trabalhando de graça para o contexto religioso, e que tem pastores que manipulam, fazem pessoas de escravas, e tem políticos que fazem a mesma coisa. São muito parecidos, são irmãos, andam de mãos dadas. Você precisa estar atento quanto a isso. O segredo é te manipular para a devoção, é para te escravizar. O apóstolo Paulo, ele era livre, ao ponto que ele mortificou a sua vida. Quando ele dando uma palavra a Filipe, falou: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que povo religioso dessa geração que gosta de aparecer e ficar no holofote. Tem que ficar perto de autoridade, só falta pedir autógrafo. Tem que ter fotinha, tem que estar perto, ele tem que ser reconhecido, o nome dele tem que ser falado, tem que ter as primeiras cadeiras, tem que ter o trono dele lá na igreja, ele tem que ser reconhecido. Qual o nome que tem que ser reconhecido? Hein? Sempre vão usar o que se fazia os discípulos para colocar na sua própria rede, a palavra. Usam versículos, aí usam Salmo 23, 91, entendeu? Aí João 8,32, vão usar versículos. Agora estão abrindo as portas, agora está aí batistério para todo mundo, foi agora pelo governo federal aí, agora patrimônio, né? Que a música gospel agora é patrimônio cultural. Para quê? Que é para atrair. Teve uma pesquisa falada aí, para se ganhar a eleição hoje, tem que ter os evangélicos do lado. Aí você vai se deixar ser manipulado, vai se deixar ser levado, aonde que essas pessoas precisam da nossa ajuda, ao ponto de falar verdades que quase ninguém tem coragem de falar. Uma coisa que eu faço, quem anda comigo sabe aí, autoridades, que eu já tive a oportunidade de estar junto, governadores, já várias autoridades, eu trato de igual para igual. Aqui é um homem, ali é um outro homem. Autoridade da parte de Deus é uma autoridade política. Trate de se comportar como você é, não se menospreze, seja lá qual for outra autoridade também. Não é só questão política, pode ser militar, qualquer outra. Quer respeito, se dá o respeito, e assim segue a vida. Então, e tem gente usando isso para escravizar, usando também o tempo, o dinheiro das pessoas. Quantas pessoas perdem tempo às vezes com isso? O apóstolo Paulo não perdia tempo com ninguém. O sistema que matou o apóstolo Paulo. Agradou matar o apóstolo Paulo, que morreu decapitado. Eram os religiosos e era o império que matou o apóstolo Paulo. Não é diferente nos dias de hoje. Quando não traz para si, porque interessa para o sistema, para o poder demoníaco, é trazer você para destruir sua vida, ou trazer você para perto, para calar sua boca. Essa é a grande verdade. Por quê? Para que o evangelho não venha a ser proclamado, para que o evangelho
não venha a ser anunciado. Você quer ver então? Então tá bom, pastor. O poder público que tem por aí, não vou citar se é de direita, se é de esquerda, porque ambos também erram. Centrão fica em cima do muro, entendeu? O que faz? Dão assistência, prende o povo. Não, eu estou fazendo aqui para que eu possa prender eles. Vai dizer para mim que alguém tem coragem de falar o nome de algum político agora aí que faz por amor ao povo? Cita o nome. Ou você é partidário? Ou você vai tirar a camisa aí e vai aparecer aquela camisa aí que está a foto do político agora aí. Você confia mesmo? É uma loucura. E as pessoas se deixam se levar por isso. Entendeu? Deixam se levar. Aí escraviza essas pessoas. Olha só, eu vou te dar, mas você vai ter que votar em mim. Escravizou. Você está entendendo? É assim que funciona. E o religioso? Como é que ele faz? Edmilson, é a mesma coisa. Olha só, o Espírito Anjo da Cura está passando aqui, mas tem que ofertar, hein? Traga a tua oferta agora e você vai ver o que vai acontecer. Ou eu que sou portador da autoridade da cura, está aqui na minha mão, vem cá. Devoção. Isso é o espírito do anticristo. Entendeu? Que é ele, e as pessoas acreditam. Vai nessa cura, na cura, até Lázaro que foi ressuscitado, logo depois ele morreu. Não se preocupe com a carne, ou com o seu celeiro, ou aquilo que você pode juntar, daquilo que a traça e a ferrugem corrói. Não se preocupe com o teu corpo, mas é com a tua alma. Que adianta, diz a palavra em Lucas, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E as pessoas fazem de tudo, da casa, da carro, entrega até a tua própria alma, para que possa ter uma cura, para que possa ter um benefício. Essa palavra é para que venha alicerçar a sua vida. Eu falei, o apóstolo Paulo era um cara altamente alicerçado, ele tinha tudo para ser corrompido. Sinédrio, sinagoga, as autoridades, todos queriam conhecer esse cara. Boa na oratória, um cara que sabe falar, influente, mas ele sempre com autoridade, ele nunca se perdeu. A política faz isso, que as pessoas, elas brincam com as pessoas, essa ótica do controle deles, essas coisas que vem a nível de verba, fala que é de benefício para o povo, te dá uma coisa e tira outra, diminui o preço de uma coisa, mas aumenta a outra, é tudo mentira. Só uma pessoa sem raciocínio entra por esse caminho. Irmãos, temos o norte, temos uma bússola. A palavra de hoje é para que você possa proclamar, que venha continuar pregando, mas não é pregar tipo como todo mundo prega. Por favor, você até que vai assistir esse vídeo, você que é pastor, que é pregador, para de pregar essa mensagenzinha que agrada os ouvidos dos outros. Essa mensagenzinha de mel, sabor de mel. Estamos precisando de pessoas que venham pregar a verdade da palavra. As pessoas não vão gostar, mas elas precisam ouvir a palavra da verdade. Os impérios de Constantino para cá manipularam os religiosos até o dia de hoje para a parceria com prato de lentilha, para que eles viessem continuar tendo todo benefício, como acontece nos dias de hoje. Mas o apóstolo Paulo, ele era contrário a isso tudo. Ele era contrário. Tem
teremos uma bússola. Os discípulos do primeiro século faziam isso de forma natural, espontânea, aonde que havia alegria no povo. Você pega Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 37 até o 47, Atos capítulo 2, do 37 até o 47. Tendo eles escutado estas coisas, comoveram-se em seus corações e disseram a Simão e aos outros apóstolos: que faremos, irmãos nossos? Simão lhe disse: arrependei-vos, sede batizados, cada um de vós em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, para que recebais o dom do Espírito da santidade, porque a promessa foi para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, olha aí, as quais Deus chama. E lhes testificava com muitas outras palavras, e lhes suplicava dizendo: salvai-vos desta perversa geração. E eis que deles estiveram dispostos a aceitar a sua palavra e creram, e foram batizados, e naquele dia se agregaram cerca de 3.000 pessoas pela pregação da palavra da verdade, e permaneciam firmes na doutrina dos apóstolos, que era a lei de Deus, e participavam na oração, no partir do pão, e havia temor. Toda pessoa, e através dos apóstolos eram feitos muitos milagres e maravilhas em Jerusalém. Irmãos, cadê o milagre? Cadê a comunhão? Cadê? Cadê a lei de Deus? Que até tiraram a lei de Deus. Falar que é o Antigo Testamento que não serve mais, é isso que falam. Na doutrina dos apóstolos que eles aprenderam é a lei de Deus, é a palavra. Cadê? Cadê a cura? Cadê o suprir os necessitados? Até os religiosos hoje, com parceria com o poder político, não conseguem acabar com a fome do povo. Diz o texto que não tinha nenhum necessitado entre eles. Isso é coincidência? Não. É por causa da pregação da palavra. Sabe o que o poder público faz hoje? Eles tiram a saúde de você. Aí você vai lá e reclama. Chega perto da eleição. Aí ele te dá a saúde de volta. Mentirosa. Que ele arrancou um tempão, malocou, botou verbo em outros lugares, para não dizer no bolso, que eu posso ser preso, posso ser morto. Aí quando chega perto, aí te entrega. Aí está lá o pastor religioso: o cara é muito bom, olha o que ele fez por nós. É assim que acontece. Tiram, depois te dá, te aprisionou. Rapaz, eu vou votar nessa pessoa, porque ele me deu, olha só a operação que ele me deu, ele arrancou meu siso. Entendeu? Aí ele tira, depois te dá para te manipular. É a roda da manipulação, do ciclo, do espírito do anticristo. Eu quero que a Igreja Nova Aliança não seja uma pessoa neófita, eu quero que vocês venham ter entendimento. E quero pedir também que os irmãos que estão ouvindo, o povo aí da aliança, todos, que também venham ser assim, que venham ter esse entendimento. Se bobear, estamos diante de uma guerra civil, porque se posicionar com verdade, vai acabar acontecendo isso, porque ninguém quer perder o poder. O pastor não quer perder poder, não quer perder os membros, não quer perder seus templos, o político também não quer perder sua posição, e assim vai. Eles tinham partilhas de bens, apoio espiritual e o cuidado com os necessitados. Não precisava de política para fazer esse tipo de coisa. Essa palavra é uma palavra bem direcionada contra essas coisas que acontecem. E Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, o versículo 32, fala algo muito interessante. A congregação dos que creram em uma alma e de um mesmo modo de pensar, e ninguém dizia que era seu nenhum dos bens que possuía, antes tudo que eles possuíam eram do bem comum.
Ainda sou de um tempo de que igreja, quando ela crescia um pouco mais, eu mesmo já recebi benefício de igrejas de maior condição e também já abençoamos para mais de 10 igrejas, se bobear com os bancos da igreja, com o som da igreja. Quantos som, Gustavo, a gente já deu para outras igrejas? Tudo em comum. Você não vai estar usando, por que eu não vou abençoar outras pessoas? Mas hoje não. A minha igreja tem que ter a mídia. A minha igreja, o líder, ele vai ter que ter o jatinho, ele vai ter que ter os carros blindados, ele vai ter que ter o melhor templo. Na minha igreja que tem tudo, tem o maior número de membros, tem o ar-condicionado, a sua não tem. A minha, ela tem vários benefícios. Agora tem igreja que tem espaço VIP, que agora dá pipoca para alguns irmãos, tem a cadeira VIP da pipoca, dentro do culto, na hora do culto. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Uma igreja que você entra, é como um shopping, tem tudo lá dentro. É uma igreja que eu conheci na região dos Lagos, eu não entrei, só passei em frente. Tudo monstruoso, tudo para te prender. Aqui tem benefício, aqui não tem cruz, aqui não tem sacrifício, aqui não tem luta. Luta do diabo. Aqui não. Aqui você é a cabeça. Aqui é prosperidade total. Tem holofote para você, você será reconhecido. É assim que funciona. E o apóstolo, se referindo aos ensinamentos de Jesus, quando ele fala em Atos capítulo 20, versículo 35, quando ele fala da seguinte forma, Atos capítulo 20, versículo 35, e vos demonstrei em todas as coisas, de que como deve alguém trabalhar e atender aos que estão fracos, e ter presente as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele disse, mais bem-aventurado é quem dá do que recebe. Muitos procuram igreja, o evangelho ao Senhor, querendo receber, mas a palavra mesmo se testifica com aquele que dá. Um povo que sempre foi próspero, é conhecido como a nação, talvez, que tenha os homens mais ricos do mundo, mais sábios do mundo, mais prósperos do mundo. Sabe quem é? O povo de Israel. Sabe por quê? Ele recebe um peregrino na sua casa, Josiane. Ele tem um sentimento de dar, porque dar, o próprio Senhor Jesus falou, é melhor do que receber. E eu copio muito isso. Quanto mais eu dou, mais eu recebo da parte do Senhor. E muitos passam por essa experiência. E Gálatas capítulo 6, versículo de número 2, carregar as cargas um dos outros. Em Gálatas fala sobre isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, anime uns aos outros. Você pega Hebreus, lá fala, né? Não pode se esquecer de fazer o bem. Isso tem que estar intrínseco em você. Não precisa fazer aliança com política para fazer a vontade de Deus. A política que nos copiou, que copiou o evangelho, essa visão de reino, de dar, de acolher. Você precisa ter esse entendimento. Ajuda era importante, mas também envolvia encorajamento mútuo, apoio espiritual, a partilha de recursos para garantir que ninguém passasse necessidade. E esse texto mencionado aos Filipenses é visto por ele como uma oportunidade para o avanço do evangelho, e ele tinha tanto esse entendimento que em Coríntios ele fala, o obreiro é digno do seu sustento, não é salário, é sustento a tradução, ele é digno, mas eu não quero nada para não fazer pesada, para não atrapalhar a pregação do evangelho.
Mas tem gente hoje que não abre mão do dinheiro. Não abre mão. Eu abri mão há muitos anos. Larguei emprego para viver em pró. Aí tinha salário. Eu abri mão há muitos anos. Eu tenho prazer de poder falar que eu não dependo da igreja para que eu possa manter a minha casa com a minha família. Eu trabalho como marceneiro. Entendeu? Para não fazer pesado a pregação do Evangelho. Apesar que eu acho injusto, que as pessoas deveriam olhar esse exemplo, deveriam contribuir muito mais, para que pudesse continuar pagando as coisas, fazer mais as coisas, pregar mais o Evangelho. Eu fico assim numa situação, esse mês de Natal, e que os missionários lá no seu campo, eles fazem o evento, para mais de 20 missionários me pedindo ajuda. Falei, filho, eu nem consigo fazer evento lá na Gebara, da onde a gente não tem condições. Mas eu queria ter mais para dar. Mas uma resposta que eu dei para ele foi só: o que é melhor? Eu batalhar com atrás de alguma coisa, vender alguma coisa aqui para te dar alguma coisa para fazer o Natal, ou eu o ano todo continuar te ajudando? Aí a ficha caiu. Mas as igrejas não estão nem aí. Quando se refere a missões, fala para mim de igrejas que são missionárias, igrejas que contribuem, tira do próprio bolso. Não é vender bazar, não. Não é ficar pedindo oferta para os irmãos, não. Tirar do bolso da igreja para dar para missões. Cadê? Cadê? Então, que a prioridade sempre foi o progresso, a alegria no reino de Deus. Amém? A prisão não impediu o apóstolo Paulo. Ele não tinha tanta alegria, ele não tinha tanta liberdade, mas isso não era motivo de parar o apóstolo Paulo. Pelo contrário, isso impulsionava. Eu lembro que naquela delegacia de mulheres que tinha ali no 18 do Forte em São Gonçalo, um amigo chamado José Carlos Werneck, eu fui com ele lá pregar lá para aquelas mulheres que estavam lá. Primeira vez que eu entrei numa delegacia, e um monte de mulheres assim, e eu no meio para pregar para elas. Deus me deu uma palavra. Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo, Silas e Paulo na prisão. Vocês sabiam que eles estavam presos, mas eles eram livres? Que não adiantava nada, vocês estavam lá fora, estavam livres, mas estavam presas no pecado, no erro, na prostituição. Mas isso também pode acontecer com vocês, mesmo estando aqui em cadeias, preso, mas se considerar livre em Deus, porque é só Ele que livra. E aquelas mulheres choravam e se converteram ali naquele lugar, daquela palavra, porque muitas estavam ainda depressivas, chateadas por estar ali, arrependidas talvez, teria que ainda prestar conta com a sociedade, com a justiça, mas o sentir livre é independente da circunstância. É isso que eu passei para ela. Então o apóstolo Paulo, a prisão não impediu, mas impulsionou para que o evangelho alcançasse a guarda pretoriana lá em Filipe. Eram os soldados de elite lá em Filipe, naquela província. Eram vários tipos de motivações para a pregação do evangelho, mas o apóstolo Paulo, ele tinha a motivação correta, ele tinha a motivação perfeita da visão de reino, e eles foram alcançados pela pregação da palavra. Meu Deus, às vezes que está faltando daqui da onde a gente mora, Gebara, Itambi, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, seja lá onde for, está faltando, mas eu acho que são palavras mais sinceras, direcionadas, firmes, para que a pessoa venha realmente tomar uma mudança, porque as palavras estão iguais. Jesus te ama, hein?
Aí Jesus tem uma obra na tua vida, entendeu? Olha aí, você é promessa de Deus. Aí Deus mandou te dizer que está faltando carne na tua casa, mas a providência vai chegar. Pô, está faltando carne na casa de todo mundo. Ó, igual como eu falo, ó, Deus está me revelando aqui agora, essa noite, aqui no culto, que na casa aqui de todo mundo está sem carne, hoje está sem alcatra. É de Deus ou não é, irmão? É pessoal, amém. E vai chegar na tua casa, igual essa promessa aí de picanha. Não vai chegar não, filho. É tudo mentira. Eu já falar, olha, Deus me revela que tem 5 casas aqui que não tem arroz. Eu já ouvi isso aqui na Jamara. Levante a mão. Ele levantou as pessoas que não tinham arroz. Aí passou o número, falei, tá vendo? Ainda tinha mais pessoas. E o profeta falou assim ainda. Falei, ouvindo a lorota dessa. Gilmar lembra, pertinho da sua casa. Aí, então, as motivações eram várias. Eu ouvi essa semana de um pastor uma palavra muito contrária do que se prega por aí, diferente. Preste atenção, para você também não errar na sua linha de raciocínio. Olha o que ele falou: Jesus não é uma escolha de quem precisa. Jesus não é uma escolha de quem precisa. Jesus deve ser a nossa decisão. Porque você precisa de um monte de coisa, você vai escolher Jesus pela motivação errada. O que está querendo dizer essa frase aqui? Que você não tem que escolher Jesus porque é a melhor opção, não. Você tem que decidir por Ele. Está ao lado dele. Isso tem a ver com amor. Amor é decisão, não é sentimento, não é escolha. Tem gente que fica escolhendo. Ah, Jesus não está me dando mais aqui, agora eu vou para outra coisa. Jesus não é uma escolha, filho. Jesus é uma decisão. Aí a gente fica mandando os outros escolher. Oh, aceita Jesus aí. Não, é uma decisão que você toma na sua vida. Então Jesus não propõe, né? Ele não propõe para você ficar escolhendo vida ou morte. Tem que ser como o apóstolo Paulo, você tem que decidir por vida ou por morte. Eu vou proclamar, eu vou ficar firme com Deus. Assim foi o apóstolo Paulo com essa palavra. A religião e a política não quer que você saia do sistema, porque senão o lucro deles podem acabar. Vai entrar um novo ano aí, pelo nosso calendário gregoriano que está aí. Não seja uma massa manipulada pelos outros. Tem a oração, tem a palavra, tem a autoridade. Não viva pelo sistema, não se iluda com as circunstâncias ao redor. Não viva. E é de repente até bom você não ficar ouvindo muitas notícias, que tem gente até que se abala com essas más notícias, entendeu? Tem gente até que se abala, que de repente achando que o tal aí do Supremo é Supremo. Não, temos um Deus todo-poderoso que não perdeu o controle, né, Enéas? De todas as coisas. Tudo pertence a Ele, tudo é por Ele, tudo é para a glória dEle. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra e a cada irmão, cada amigo que também ouviu. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus.